Bom, Daniela, como é que fica a questão da pensão alimentícia em tempos de pandemia, né? Aquele pai que, por exemplo, perdeu o emprego ou então teve a renda reduzida, ele pode pedir uma revisão? Então, Marcelo, esse momento de pandemia está sendo uma dúvida para muitos pais que vivem nessa situação, né? Porque o país inteiro vem sofrendo consequências financeiras, muitas pessoas que trabalham de forma autônoma, como comerciantes, estão sofrendo algumas consequências financeiras ou até mesmo sofreram um desemprego, né, que não estava esperando nesse momento. E aí fica aquela dúvida: eu posso deixar de pagar a pensão alimentícia devido à minha nova situação financeira? Não, não pode. Nesse momento de pandemia, o responsável pelo pagamento dessa pensão alimentícia não fica desobrigado a pagá-la, certo? Mas sim, ele pode entrar com um pedido de revisão desses alimentos em caráter realmente emergencial. Nosso judiciário está atendendo essas questões emergenciais, essas questões urgentes, né? E ele pode sim entrar com pedido de revisão. O fato dele estar desempregado é um motivo, é um grande motivo para entrar com esse pedido de revisão de alimentos, né? Agora vem aquela questão: estou desempregado e não posso pagar um advogado para entrar com um pedido de revisão de alimentos junto ao judiciário. Então, o que nós estamos aconselhando, né, as pessoas nesse momento é para que tente um acordo, justamente porque a questão dos alimentos ela é voltada para a possibilidade daquele pagamento e a necessidade daqueles alimentos, certo? Se o pai não tem a possibilidade de pagar os alimentos nesse momento, mas ele continua sendo necessário para o filho ou para a filha, para quem necessita, ele tem que continuar pagando. Porém, a gente sabe que nesse momento algumas escolas estão sendo negociadas, né? O valor das mensalidades estão sendo negociados. Você não tem cursos com lazer porque nós estamos em isolamento social, não estamos tendo esse curso com lazer nesse momento, bem como não estamos tendo custo com esportes, então tudo isso pode ser negociado. Então, se você não tem condições de entrar com pedido de revisão desses alimentos nesse período, você pode negociar com a mãe, normalmente é o pai quem paga, mas pode ser o inverso também, você pode negociar com a outra parte, para quê? Para que possa ter um abatimento desses custos que não estão sendo necessários nesse momento, e assim você conseguir administrar. Você pode também pedir o parcelamento dessa pensão alimentícia. Eu sou o pai, eu sou quem paga os alimentos, mas a mãe também tem condições de assumir os alimentos nesse período. Então, você pode negociar. Olha, eu estou sofrendo um problema financeiro agora. Podemos negociar, eu posso te pagar em algumas prestações, eu posso recuperar minha situação financeira e depois eu pagar o que eu estou te devendo. Tudo isso vale como negociação, vale como um bom senso entre as partes, já que todos estão administrando essa situação financeira nesse momento, né? Isso tudo pode ser negociado entre as partes, entre o pai e a mãe, sem precisar de uma medida judicial? Então, a medida judicial é mais aconselhado que você entre com um pedido revisional, porque você não pode simplesmente parar de pagar os alimentos, somente o juiz pode determinar isso. Só que se você não tem nenhuma condição de pagar um advogado ou até mesmo procurar a justiça gratuita nesse momento, porque nesse momento você não tem nenhuma condição mesmo de realizar esse pagamento, então você pode juntar todas as provas, porque se futuramente você, eventualmente essa mãe tiver um interesse de entrar com um pedido de cobrança, de execução desses alimentos, você tem todas as provas que justifiquem que naquele momento você não tinha condições de pagar aqueles alimentos e que você fez um acordo. Se possível, registre esse acordo, né, em cartório para que ele seja um pouco mais válido, mas não permite que você deixe de pagar esses alimentos. É só uma forma de você estar negociando nesse momento e estar te protegendo de uma eventual ação de execução de alimentos posterior, em que você consiga provar que naquele momento você estava impossibilitado. Como é que fica a situação do pai que deixar, simplesmente parar de pagar nessa época agora?
Se o pai não tem, de fato, nenhum tipo de condições financeiras e deixar, por livre e espontânea vontade, de pagar esses alimentos, ele vai sofrer consequências jurídicas. Então, o que a gente aconselha é que, se Consequências você são tem essas? uma justificativa... Oi? Que consequências jurídicas são essas? A mãe poderá entrar com um pedido de execução desses alimentos e ele pode ter o seu patrimônio penhorado, assim como a mãe pode pedir ou o juiz pode determinar a sua prisão civil. Então, a prisão civil pode ocorrer mesmo em período de pandemia. É fato que, nesse momento, essa prisão civil está sendo decretada pelo juiz como uma prisão domiciliar, porém não impede e nem desobriga que o pagamento seja realizado, independente dele ser preso e estar cumprindo essa prisão domiciliar, ele ainda continua obrigado com relação ao pagamento desses alimentos. Uhum. A mãe que não aceitar, né, porque da mesma forma que o pai ele está sofrendo nesse período, a mãe também pode estar sofrendo, pode ter perdido o emprego também, enfim. O pai ele entra com um pedido na justiça, mas a mãe tem que concordar se ela não aceitar essa redução. O juiz vai analisar todos os critérios, principalmente o critério da possibilidade do pagamento desses alimentos com o critério da necessidade. Então, se o pai e a mãe têm a possibilidade, o juiz vai analisar e também vai analisar se é necessário o mesmo valor que ele pagava anteriormente ser pago neste momento, porque se ficar comprovado e o juiz assim entender que não é necessário que o pai pague aquele mesmo valor que ele pagava anteriormente e ele não tem a possibilidade nesse momento porque teve a renda comprometida, independente da mãe gostar ou não gostar, se o juiz assim entender, vai ser determinado. É claro que ela pode recorrer, colocar provas de que o pai realmente tem essa possibilidade ou que a necessidade não mudou, tudo isso vai depender dos fatos e das provas juntadas no processo. A gente tem visto também muitos famosos, alguns cantores. Marrone, por exemplo, pediu uma revisão. A mãe do filho do Felipe Araújo também disse que ele havia pedido, só que ele negou. Pessoas que têm uma renda grande, mas que também estão sofrendo nessa época, né? Artistas, né? O pessoal que trabalha no meio artístico. Nesses casos também é possível essa revisão? Olha, o juiz ele vai analisar se realmente a renda desses artistas realmente ficou comprometida, porque independente da renda ter sido comprometida porque não está realizando seus shows, não está realizando os eventos, ele tem um patrimônio. Ele tem um patrimônio que pode ser resguardado nesse período a ponto de assumir algumas responsabilidades. Então, tudo isso será analisado. Não tem como a gente dizer que ele não vai sofrer consequências com relação a isso ou vai ser beneficiado. O juiz vai analisar, com base no seu patrimônio atual, nas suas despesas, você ainda tem condições de arcar com essa pensão alimentícia, então provavelmente ele poderá continuar arcando. Se ficar comprovado judicialmente que as despesas dele as despesas desse artista são muito altas, se o patrimônio dele não condiz com o fato dele ter que pagar mensalmente um valor financeiro e ele não tem esse dinheiro, nem como desfazer de algum patrimônio nesse momento para poder pagar essa pensão alimentícia, será analisado, até mesmo por critério de necessidade, ou pode ser estabelecido um parcelamento para que seja pago posteriormente, depois de recuperar essa situação financeira. Tudo isso será analisado pelo judiciário, mas esse artista, assim como qualquer outro devedor de alimentos, não pode simplesmente parar porque teve a sua renda comprometida nesse momento. Cabe ao juiz decidir. E aquele pai que pede a revisão, passa a pagar menos, mas que continua ostentando uma vida mais luxuosa pelas redes sociais. Os juízes também estão verificando o dia a dia dessa pessoa através mesmo da internet? Se o processo já finalizou,